Hi everyone! Bem-vindos mais uma vez ao canal da World Class English Online para as nossas pílulas de conhecimento. E no vídeo dessa semana, a gente vai mais ou menos continuar o assunto da semana passada. Eu vou explicar como e por quê. Primeira situação, falamos de verb to be no último vídeo, vocês devem se lembrar, né? E falamos do uso do verb to be no present continuous tense, que é o presente contínuo, quando alguma coisa está acontecendo no momento em que a gente fala. Quem assistiu o vídeo sabe do que eu estou falando, né? E aí, por que essa aula é uma continuação? Porque lá naquele vídeo eu disse que o próximo, que é esse, seria sobre verbos auxiliares, né? E aqui estamos. Vou falar de um só, porque são muitos, na verdade, não verbos auxiliares, mas os modais, né? Os auxiliares estão dentro dos modais, são muitos, né? A gente vai falar somente do que a gente usa para falar do presente simples. E por que eu estou fazendo o contraste com outro vídeo? Porque o verb to be, como eu falei, ele é diferentão dos outros, porque primeiro ele tem muito mais formas de se usar, de conjugar, do que os outros. E segundo, porque ele é também um verbo auxiliar, né? Quando a gente fala eu estou fazendo, I am doing, eu estou usando o verb to be com outro verbo que está auxiliando aquele verbo principal, porque ele dá a ideia de continuidade, né? Então ele passa a ser um verbo auxiliar. O verbo auxiliar de hoje que a gente vai falar é o verbo auxiliar para o simple present, para o presente simples. Qual é esse verbo? Do. O verbo do, né? O auxiliar do, que pode ser transformado em does, quando a gente usa he, she and it, né? Então, para a gente falar desses auxiliares, primeiro a gente tem que entender por que eles são usados, né? Então vamos lá. Nessa frase que está aqui, olha, que diz Melissa likes dogs, né? Ou nessa outra de baixo, they go to school in the morning, né? Nessas duas frases, elas estão falando de fatos, de rotina, não é? Então, a gente usa o simple present, o presente simples, para falar de um fato. Melissa likes dogs, isso é um fato, e they go to school in the morning é uma rotina, né? E por que a gente nessas frases não tem o verbo auxiliar? Porque nas frases afirmativas em inglês, quando a gente usa o simple present ou o presente simples, a gente não precisa do auxiliar. Acredito que é a única situação em que a gente vai usar somente o verbo principal. Simple present, afirmação, tá? Porque olha aqui, quando eu falo Melissa likes dogs, esse S que a gente coloca no final do verbo, indica que essa frase está na terceira pessoa, tá? Então a gente só usa esse S, esse som de S no final do verbo. Regras pré-escritas são um pouco diferentes. Posso deixar com vocês, quem tiver interesse em ver as regras escritas, me manda um e-mail que eu posso enviar, tá? Sem problema nenhum. Mas aqui vai ficar mais complicado porque leva muito tempo para explicar. Então, quando a gente coloca o som de S na nossa fala, numa frase no presente, significa que essa frase está na terceira pessoa. He, she and it. Ou seja, terceira pessoa do singular. Não foi à toa que eu usei they aqui na outra frase, que é a terceira pessoa do plural. E vocês podem ver que o verbo go continua da mesma forma, tá? Então, a gente só modifica o verbo numa afirmação, colocando esse S no final do verbo, quando é a terceira pessoa do singular. He, she ou it. Muito bem. Então, agora que vocês já sabem disso, vamos partir para os auxiliares, que, né, é o tema do nosso vídeo. Auxiliar do e sua, derivação does, que a gente vai usar justamente com he, she and it. E olha como é uma lógica. Se numa afirmação
eu coloco s no final do verbo, Melissa likes dogs, obviamente, se eu quiser fazer uma pergunta em relação a isso, ou negar, né, dizer que ela não gosta de cachorro, eu ao invés de usar o do, que é o verbo auxiliar em si, eu vou fazer o quê? Does. Eu vou colocar o S, né? E aí, eu preciso modificar o verbo também? Não. Porque quando o auxiliar está presente, o verbo nunca será alterado, tá? Auxiliares do and does. A gente, quando usa, não modifica o verbo de jeito nenhum, tá? Só quando eles não estão presentes, como é o caso da afirmação. Então, usando o auxiliar na primeira frase que a gente falou, a frase, lembram? Melissa likes dogs. Como é que essa frase vai ficar? Se fosse uma pergunta, como é que ela ficaria? Eu pergunto, does Melissa like dogs? É assim que ela fica. Lembra que a gente, lá no verbo to be, invertia a ordem do verbo to be com o sujeito ou com o pronome? Então, nesse caso, a gente fazia isso porque a gente só tinha o verbo to be na frase. Ou quando tinha outro verbo, ele era o auxiliar, como é o caso do present continuous. Aqui não tem verbo to be. E esses outros verbos, diferentes do verbo to be, nenhum outro verbo pode ir para frente do sujeito. Não quando é o verbo principal da frase, tá? Só o verbo que pode aparecer antes do sujeito de uma frase são os modais e os verbos auxiliares, tá? Que muitas vezes se confundem. Isso é um outro tema, alright? Aqui a gente falando do auxiliar do ou does. Então, na nossa frase, like continua no mesmo lugar, mas a gente tira o S, porque a gente vai usar does antes do nome Melissa. Então, vai ficar, does Melissa like dogs? Essa é a nossa pergunta. Já na outra frase, a original, a afirmação era they go to school in the morning. Remember? Todo mundo se lembra? E agora, para fazer uma pergunta? They não altera o verbo, então eu vou usar o auxiliar do, fazendo o mesmo processo. Do they go to school in the morning? E eu já tenho a pergunta, tá? Fácil, né? Muito bem. E para fazer a negativa? Vamos lá. Na negativa, eu tenho Melissa likes dogs na afirmação. E aí eu vou colocar Melissa does not ou doesn't, como vocês veem aqui. Melissa doesn't like dogs. Percebam que eu tirei o S do verbo, porque eu estou usando auxiliar. E se tem auxiliar, não tem S no verbo. Combinado? Próxima frase, mesma coisa. They go to school in the morning. Se eu quiser negar, eu digo they don't go to school in the morning. Ou do not, né? Do not é a forma completa. Se eu quiser fazer a contração, don't, que todo mundo conhece, porque todo mundo sabe falar I don't know, né? I don't have a car. Todo mundo conhece, né? Então, a forma don't é o negativo para a gente falar de simple present, ok? Pessoal, essas são as formas que a gente tem de usar o simple present tense. Lembrando que o verb to be, quando a gente fala she is my friend, ela é minha amiga, essa frase, o verb to be, está no simple present. Então, as formas am, is and are, que nós vimos no último vídeo, são as formas do verb to be para o simple present tense. Aí você me pergunta, mas por que eu não posso usar do com o verb to be quando eu uso am, is and are? Porque o verb to be ele é o especial dos especiais. O verb to be ele não precisa de auxiliar, porque ele é um auxiliar. Então, ele pode ser usado sozinho na frase e é isso que faz ele diferente também de todos os outros verbos. O fato de ele ter muito mais conjugações e também porque ele pode ser usado como auxiliar sozinho numa frase, tá? Então, lembrem-se que do and does são usados numa pergunta ou numa negativa nas formas don't and doesn't,
tá? Formas contraídas, que são as mais comuns de se ver, tá? São usados para todos os verbos, exceto o verb to be. Verb to be não pode ser usado com do and does, não na forma conjugada do simple present, am, is ou are. Combinado? Bom, se você gostou dessa dica, dá um like aqui embaixo. Não esquece de assinar o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber sempre as dicas novas. Reforçando, quem quiser ver a regra escrita para o acréscimo do S, do som de S no final dos verbos do simple present, pede para mim que eu mando, tá? Pode entrar em contato comigo nas plataformas online, que vocês já sabem, @worldclassonline. Vocês encontram a gente no Facebook e Instagram. Pode mandar um direct message pra gente, um DM, ou uma mensagem no Messenger do Facebook, que eu respondo e envio para vocês o arquivo. Combinado? Então, espero que tenham gostado dessa dica e até a próxima semana. Bye!